A função institucional do Ministério Público e a ação de inconstitucionalidade. O Ministério Público exerce papel fundamental na manutenção da ordem jurídica, especialmente na preservação da constitucionalidade das normas. Uma das funções institucionais mais importantes desse órgão é a capacidade de promover ações de inconstitucionalidade, ou seja, questionar a validade de leis e atos normativos que contrariam os preceitos estabelecidos na Constituição Federal de 1988. Esse papel de guardião da Constituição coloca o Ministério Público em posição privilegiada para defender a supremacia constitucional, tanto no controle concentrado quanto no controle difuso de constitucionalidade. No âmbito do controle concentrado de constitucionalidade, o Ministério Público, por meio do Procurador-Geral da República, PGR, está legitimado a ingressar com ações diretas de inconstitucionalidade, ADI, perante o Supremo Tribunal Federal, STF. Esse controle visa verificar a compatibilidade de leis e atos normativos federais e estaduais com a Constituição Federal de 1988, sem a necessidade de uma controvérsia jurídica específica. O objetivo é garantir que a Constituição seja respeitada em todas as esferas do governo e que os direitos fundamentais previstos nela sejam observados. A legitimidade do Procurador-Geral da República para promover essas ações está expressamente prevista no artigo 103 da Constituição Federal de 1988, que lista os órgãos e autoridades que podem provocar o controle concentrado de constitucionalidade. Além do PGR, outras autoridades, como o Presidente da República, os governadores de Estado, as mesas do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e das Assembleias Legislativas, entre outros, também têm essa prerrogativa. No entanto, é importante destacar que, no âmbito do Ministério Público, essa legitimidade recai exclusivamente sobre o chefe do Ministério Público da União. Essa distinção é fundamental para compreender o papel do Ministério Público no sistema de controle de constitucionalidade brasileiro. Enquanto no controle concentrado o PGR tem um papel central e exclusivo, no controle difuso de constitucionalidade, que ocorre nos tribunais de primeira instância e em outros órgãos do Judiciário, qualquer membro do Ministério Público pode provocar a análise de constitucionalidade de uma norma. Nesse caso, o controle difuso ocorre em um caso concreto, onde o juiz analisa incidentalmente a compatibilidade de uma norma com a Constituição. Por exemplo, um promotor de justiça pode, em um processo específico, argumentar que uma determinada lei municipal ou estadual é inconstitucional. Nesse contexto, o juiz que está julgando o caso tem o poder de decidir sobre a constitucionalidade da norma, e essa decisão pode ser revista pelos tribunais superiores. Diferentemente do controle concentrado, o controle difuso tem um alcance mais limitado, pois a decisão vale apenas para o caso concreto, embora possa ser posteriormente estendida por meio de mecanismos recursais até o STF. O papel do Ministério Público no controle de constitucionalidade é crucial para a preservação dos direitos fundamentais, como exemplificado no caso das populações indígenas. A Constituição Federal de 1988, em seus artigos 231 e 232, assegura a proteção dos direitos dos povos indígenas, incluindo o direito às suas terras tradicionais. O Ministério Público, por sua vez, tem a incumbência de defender judicialmente os interesses dessas populações, conforme previsto no artigo 129, inciso V, da Constituição. Um exemplo recente e notório dessa atuação foi a discussão sobre a tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. O STF, ao julgar a constitucionalidade dessa tese, determinou que não existe um marco temporal para a ocupação das terras indígenas, contrariando a interpretação de que as populações indígenas só teriam direito às terras que estivessem sob sua posse no momento da promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988. Essa decisão foi fruto de um longo processo judicial, iniciado pelo Ministério Público Federal, que argumentou a inconstitucionalidade da tese com base na defesa dos direitos fundamentais das populações indígenas. Nessa situação, o Ministério Público atuou no controle difuso, iniciando a discussão em um caso concreto que chegou ao STF por meio de recursos judiciais. A decisão final do Supremo Tribunal Federal, ao rejeitar a tese do marco temporal, reafirmou a proteção dos direitos indígenas previstos na Constituição Federal de 1988 e teve um impacto significativo na jurisprudência e na proteção dessas comunidades. Esse é um exemplo claro de como o Ministério Público pode utilizar sua legitimidade para promover a defesa da Constituição e dos direitos fundamentais. Além disso, a atuação do Ministério Público também se estende ao controle concentrado de constitucionalidade em casos de normas que violam diretamente os direitos indígenas. Se o Congresso Nacional, por exemplo, aprovar uma lei que reintroduza o marco temporal para a demarcação de terras indígenas, o PGR,
como representante do Ministério Público, poderia ingressar com uma ação direta de inconstitucionalidade perante o STF para questionar a constitucionalidade dessa lei. Nesses casos, o Ministério Público atua como guardião dos direitos fundamentais, defendendo a Constituição contra a implementação de normas que possam desrespeitar os preceitos constitucionais. Essa função é essencial para garantir que a ordem jurídica seja mantida e que as garantias previstas na Constituição Federal de 1988 sejam efetivamente aplicadas, especialmente no que diz respeito à proteção dos direitos das minorias e das populações vulneráveis. Outro aspecto importante a ser considerado é a relação entre o Ministério Público e a Defensoria Pública. Embora a Defensoria Pública também tenha o papel de defender os direitos das populações vulneráveis, sua legitimidade para promover ações de inconstitucionalidade é restrita ao controle difuso. No controle concentrado, a Defensoria Pública não está entre os legitimados previstos no artigo 103 da Constituição Federal de 1988. Isso significa que, embora a Defensoria possa atuar em defesa dos direitos de grupos necessitados em casos concretos, ela não tem a prerrogativa de questionar diretamente a constitucionalidade de uma norma perante o STF. Essa distinção entre os papéis do Ministério Público e da Defensoria Pública reforça a importância de ambos os órgãos na defesa dos direitos fundamentais, mas também destaca as limitações institucionais de cada um no que se refere ao controle de constitucionalidade. Enquanto o Ministério Público tem um papel mais amplo e abrangente, especialmente no controle concentrado, a Defensoria Pública tem uma atuação mais restrita a casos específicos e ao controle difuso. Em suma, a função institucional do Ministério Público de promover ações de inconstitucionalidade é essencial para a preservação da ordem constitucional e dos direitos fundamentais. Seja por meio do Procurador-Geral da República no controle concentrado, seja por meio de promotores e procuradores no controle difuso, o Ministério Público desempenha um papel central na manutenção da legalidade e na defesa da Constituição. A sua atuação é crucial para garantir que o Estado de Direito prevaleça e que os direitos de todos os cidadãos, especialmente os mais vulneráveis, sejam protegidos. Muito obrigada por assistir ao nosso vídeo. Sua presença e apoio são fundamentais para o nosso trabalho. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!